E o nosso povo está necessitando de profetas. Homens que se coloquem diante de Deus para estar a serviço do reino, para impartir o coração do Pai. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. De Lucas, o capítulo número 24. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Capítulo 24, versículo 19. E ele lhes perguntou quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Repita comigo: poderoso profetas, em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. O versículo de número 36. E falando eles essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus, fique muito à vontade. Amado, o profeta é uma coisa extraordinária. O profeta está a serviço do reino para manifestar o reflexo da multiforme graça do Pai onde quer que ele esteja. O primeiro profeta da história bíblica foi o próprio Pai. Foi ele que disse que da semente da mulher, aleluia, nós temos um Salvador, porque o próprio Pai deixou bem claro e evidente que ele viria. No nosso tempo, na nossa geração, nos nossos dias, nós temos uma confusão acerca dessa realidade profética. Nós não conseguimos nos conectar com a palavra. A realidade profética é tão séria que um dia um homem, vendo o crescimento do povo de Israel, contratou um profeta do Senhor para poder amaldiçoá-lo. Você conhece a história? Um homem chamado Balaão. E ele o fez. Foi Deus que entrou na boca dele e trocou as palavras. O profeta transfere coisas. O profeta, por exemplo, transfere prosperidade. Segundo de Crônicas, capítulo 20, versículo de número igual, diz: crede no Senhor seu Deus e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus tem uma prosperidade para o seu povo caminhar nessa terra. O problema é que nós não estamos conseguindo conectar com os seus profetas nessa terra. Nós escolhemos profetas errados. Aprendemos a escolher profetas segundo a nossa vontade, segundo a nossa carne. Nós aprendemos a olhar determinadas campanhas. Não podemos ouvir o barulho de chaves e molhos, que a gente sai correndo atrás de carro, atrás de casa, atrás de um monte de outras coisas mais. No tempo dos reis, isso no Antigo Testamento, quando um profeta aparecia no reinado, o rei estremecia. Lembra de Samuel? Estava subindo a Belém para poder sacrificar. Pararam ele no meio do caminho e perguntaram: é de paz a tua vinda? Lembre da história de Elias. Abriu a boca, apontou o dedo aos céus e disse que não ia chover. E não choveu. Segundo a palavra. Profeta, o Senhor lança algo dentro dele, que é a vontade do coração, e ele comunica esse algo diante do povo. Profeta, o próprio Jesus disse que ele não foi recebido na condição de um profeta na sua própria pátria, na sua terra, e ele não pôde operar obras maravilhosas ali, como registra no texto de Marcos. E por ele não ter sido recebido na condição de um profeta naquele lugar, não creram nele, e por não haver fé, ele não pôde operar milagres,
Porque a realidade profética está conectada com a palavra. E a fé é pelo ouvir a palavra. E o profeta tem uma importância fundamental na igreja. O texto de Efésios diz que foi o próprio Pai que deu apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e profetas, com um único propósito: o aperfeiçoamento dos santos. Entender isso. E o nosso povo está necessitando de profetas, homens que se coloquem diante de Deus para estar a serviço do reino, para impartir o coração do Pai aonde eles forem mandados para poder estar. Quando falar um do outro, eles falam assim: ei, não ardia o nosso coração quando eles estavam expondo as escrituras? Estava acontecendo algo aqui dentro, estava transformando, estava virando uma chave aqui dentro, estava ardendo. Eles não quiseram foi assumir de imediato, mas estava ardendo. Ei, você que está se dedicando à pregação do Evangelho, não pare. Você não sabe o quanto o Espírito Santo está mexendo dentro da vida do outro, ou até mesmo na sua própria vida. Não pare. Eles voltam correndo para Jerusalém. E aqui eu termino. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia de novo para ler esse versículo. O versículo 36. Eles voltam para Jerusalém. Verdadeiramente ressuscitou, expressou Simão. Os discípulos começam a contar exatamente o que está narrando aqui. E falando eles essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Eu quero despertar você a uma chama missionária. Eu quero despertar você para que a tua vida celebre a vida do Cristo que só resgatou a tua vida para a honra e glória dele. Por que os nossos tratados missionários, porque as nossas saídas missionárias não têm dado certo? Porque nós saímos da nossa congregação para poder expressar bandeiras lá fora. Somente quando a gente voltar a falar de Jesus nas ruas, nos bairros, nas casas, a gente encher de trio elétrico essa cidade e começar a falar de Jesus e somente de Jesus, o Cristo vai se apresentar no meio deles. Você não vai precisar convencer segundo a tua palavra, você não vai precisar convencer segundo a tua teologia, você não vai precisar convencer segundo o seu regimento interno. É o próprio Cristo que está se manifestando ali. Mas aí nós aprendemos a falar de um Jesus teórico, um Jesus do qual a gente não vive, um Jesus do qual a gente não conhece, um Jesus do qual a gente não comunga, um Jesus do qual a gente não congrega, um Jesus do qual a gente não aceita, um Jesus do qual a gente não suporta. Jesus passou a ser na boca de muitos apenas uma palavra, como uma qualquer de um dicionário. Jesus não é rei, não é Senhor, não é Salvador. Jesus não é o alfa e o ômega para muitos de nós. Falar o que é dele. A boca fala o que o nosso coração está cheio. Muitos de nós temos palavrões para poder externar todas as manhãs. Um dia desse eu fui fazer uma visita para um rapaz, ele falou: pastor, eu não vou para a igreja não, porque tem uns crentes que moram aqui, eles só ficam amaldiçoando a vida da gente. E o rapaz faz isso não, amanhã eu venho aqui e vou levar você para a igreja. Quando eu cheguei lá no outro domingo, eu levei o meu neto. Eu tive que correr para a igreja com o meu neto, que até Dercy Gonçalves ia ficar aqui com vergonha de tanto palavrão que estava saindo da boca dos crentes que moram ao lado. Como é que nós, profetas desse tempo, profetas dessa geração, vamos alcançar a vida de tantos e tantos aí fora, se não existe verdade de Jesus entranhada dentro dos nossos corações? Se não existe Jesus dentro da nossa teologia, se não existe Jesus dentro da nossa mente, se não existe Jesus nas nossas redes sociais, eu vou repetir isso de novo, que isso é sério, que não existe Jesus nas nossas redes sociais. Tem muitos dos nossos jovens que ficam mandando, recebendo ou olhando nudes. Falei certo? É isso mesmo. Aqui está com a mãozinha para cima,
dança, pula, sapateia, depois está lá gastando 3G. Pai, coloca mais 10 reais para mim, não tem dinheiro não. Vai para casa do vizinho, 3 horas da manhã, fica sentado na porta, filando Wi-Fi, para encher-se de pornografia por dentro. E são jovens, falavam os adultos. Manifestação profética. Precisamos ter palavra aqui dentro. Manifestação profética. Precisamos aceitar e viver Jesus na sua totalidade e na sua plenitude em nossas vidas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ei, vou repetir essa parte. De toda a palavra, não é de versículos isolados. De toda a palavra que sai da boca do Pai. Toda a palavra, porque o versículo diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Toda a escritura não é apenas um pedaço dela. Esquece, para de ficar lendo só o Salmo 91. Tem mais. Tem um oceano de revelação para você nadar, e você fica se contentando com gotinhas de um versículo toda vez. Eu acredito em uma geração profética. Eu acredito em ministérios proféticos. Eu acredito em missões proféticas. Eu acredito que Deus usa assim homens e mulheres com um potencial profético fora do comum nessa terra, nesse tempo, nessa geração. Eu acredito em jovens proféticos. Eu acredito em ministérios louvores proféticos. Eu acredito nisso. Eu anseio por ver essa totalidade ainda no nosso tempo. A nossa sociedade está precisando disso. As nossas igrejas estão precisando disso. E que bom que às quintas-feiras nós temos uma manifestação, uma realidade profética nessa casa. Uma realidade profética de ensino, uma realidade profética de palavra, para que declarando o Pai, Ele aperfeiçoe os seus santos aqui dentro, para que esses santos aperfeiçoados saiam aperfeiçoando os outros, e outros, e outros, e outros, muito além. Para que situações como essa, num país de milhões e milhões de desempregados, Deus olhe para cá. Eu vou mostrar para vocês o que é servir e honre o nome dele através de um emprego. E queira Deus que Deus queira dar carro, que Deus queira dar casa, que Deus queira te enriquecer, te prosperar, que Deus queira fazer tudo o que quiser, mas você não vai ter um coração leviano e desviado para sair por aí caçando de qualquer jeito. Você vai honrar a casa, você vai honrar o Senhor. Eu acredito em manifestações proféticas, sinceras e verdadeiras, genuínas. O Pai está ansiando para isso. Por isso, em nome de Jesus, pela palavra, se ative profeticamente. Por isso, em nome de Jesus, pelo Espírito, se ative profeticamente. Se coloque em rendição diante de Deus, para a honra e glória do nome dele. Para que de todos os profetas desse tempo, seja você um deles. Seja você que vai ser o canal do coração do Pai para o alinhar e o caminhar da igreja do Senhor nesse tempo e nessa era. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero insistir nisso, orar particularmente, principalmente pelos jovens. Quero chamar vocês aqui à frente. O texto que vai falar dos jovens está escrito assim: eu vos escrevi jovens, porque sois fortes. Sois o quê? Repete, sois o quê? A segunda certeza diz que a palavra de Deus habita em vós. Preste atenção que as escrituras estavam acontecendo algo aqui dentro. Estava transformando, estava virando uma chave aqui dentro. Estava ardendo. Eles não quiseram foi assumir de imediato, mas estava ardendo. Ei, você que está se dedicando à pregação do Evangelho, não pare. Você não sabe o quanto o Espírito Santo está mexendo dentro da vida do outro, ou até mesmo na sua própria vida. Não pare. Eles voltam correndo para Jerusalém. E aqui eu termino. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia de novo para ler esse versículo. O versículo 36. Eles voltam para Jerusalém. Verdadeiramente ressuscitou. Expressou Simão. Os discípulos começam a contar exatamente o que está narrando aqui. E falando eles essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Eu
Eu quero despertar você a uma chama missionária. Eu quero despertar você para que a tua vida celebre a vida do Cristo que se resgatou a tua vida para a honra e glória dele. Por que os nossos tratados missionários, porque as nossas saídas missionárias não têm dado certo? Porque nós saímos da nossa congregação para poder expressar bandeiras lá fora. Somente quando a gente voltar a falar de Jesus nas ruas, nos bairros, nas casas, a gente encher de trio elétrico essa cidade e começar a falar de Jesus e somente de Jesus, o Cristo vai se apresentar no meio deles. Você não vai precisar convencer segundo a tua palavra, você não vai precisar convencer segundo a tua teologia, você não vai precisar convencer segundo o seu regimento interno. É o próprio Cristo que está se manifestando ali. Mas aí nós aprendemos a falar de um Jesus teórico, um Jesus do qual a gente não vive, um Jesus do qual a gente não conhece, um Jesus do qual a gente não comunga, um Jesus do qual a gente não congrega, um Jesus do qual a gente não aceita, um Jesus do qual a gente não suporta. Jesus passou a ser na boca de muitos apenas uma palavra, como uma qualquer de um dicionário. Jesus não é rei, não é senhor, não é salvador. Jesus não é o alfa e o ômega para muitos de nós. Falar o que é dele. A boca fala o que o nosso coração está cheio. Muitos de nós temos palavrões para poder externar todas as manhãs. Um dia desse eu fui fazer uma visita para um rapaz, ele falou: pastor, eu não vou para a igreja não, porque tem uns crentes que moram aqui, eles só ficam amaldiçoando a vida da gente. O rapaz, faz isso não, amanhã eu vim aqui e vou levar você para a igreja. Quando eu cheguei lá no outro domingo, eu levei o meu neto. Eu tive que correr para a igreja com o meu neto, que até Desci Gonçalves ia ficar aqui com vergonha de tanto palavrão que estava saindo da boca dos crentes que moram ao lado. Como é que nós, profetas desse tempo, profetas dessa geração, vamos alcançar a vida de tantos e tantos aí fora, se não existe verdade de Jesus entranhada dentro dos nossos corações, se não existe Jesus dentro da nossa teologia, se não existe Jesus dentro da nossa mente, se não existe Jesus nas nossas redes sociais? Eu vou repetir isso de novo, que isso é sério. Que não existe Jesus nas nossas redes sociais. Tem muitos dos nossos jovens que ficam mandando, recebendo ou olhando nudes. Falei certo? É isso mesmo. Aqui está com a mãozinha para cima, e dança, pula, sapateia. Depois está lá gastando 3G. Pai, coloca mais 10 reais para mim, não tem dinheiro não. Vai para casa do vizinho, 3 horas da manhã, fica sentado na porta, filando Wi-Fi, para encher-se de pornografia por dentro. E são jovens, falar os adultos. Manifestação profética. Precisamos ter palavra aqui dentro. Manifestação profética. Precisamos aceitar e viver Jesus na sua totalidade e na sua plenitude em nossas vidas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ei, vou repetir essa parte. De toda a palavra, não é de versículos isolados. De toda a palavra que sai da boca do Pai. Toda a palavra, porque o versículo diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Toda a escritura não é apenas um pedaço dela. Esquece, pare de ficar lendo só o Salmo 91. Tem mais. Tem um oceano de revelação para você nadar, e você fica se contentando com gotinhas de um versículo toda vez. Eu acredito em uma geração profética. Eu acredito em ministérios proféticos. Eu acredito em missões proféticas. Eu acredito que Deus usa assim homens e mulheres com um potencial profético fora do comum nessa terra, nesse tempo, nessa geração. Eu acredito em jovens proféticos. Eu acredito em ministérios louvores proféticos. Eu acredito nisso. Eu anseio por ver essa totalidade ainda no nosso tempo. Essa casa, uma realidade profética de ensino, uma realidade profética de palavra, para que declarando o Pai, Ele aperfeiçoe os seus santos aqui dentro, para que esses santos aperfeiçoados saiam aperfeiçoando os outros, e outros, e outros, e outros, muito além.
Para que situações como essa, num país de milhões e milhões de desempregados, Deus olhe para cá. Eu vou mostrar para vocês o que é servir e honre o nome dele através de um emprego. E queira Deus que Deus queira dar carro, que Deus queira dar casa, que Deus queira te enriquecer, te prosperar, que Deus queira fazer tudo o que quiser, mas você não vai ter um coração leviano e desviado para sair por aí caçando de qualquer jeito. Você vai honrar a casa, você vai honrar o Senhor. Eu acredito em manifestações proféticas, sinceras e verdadeiras, genuínas. O Pai está ansiando para isso. Por isso, em nome de Jesus, pela palavra, se ative profeticamente. Por isso, em nome de Jesus, pelo Espírito, se ative profeticamente. Se coloque em rendição diante de Deus, para a honra e glória do nome dele. Para que de todos os profetas desse tempo, seja você um deles. Seja você que vai ser o canal do coração do Pai para o alinhar e o caminhar da igreja do Senhor nesse tempo e nessa época.